E aí, estudante, beleza? Gente, é o seguinte, já demos muitas dicas, né? Tem dicas aí no YouTube que não acaba mais, mas não é só de dicas que se passa em concurso público. Precisamos começar a estudar. Tem um vídeo aí anterior que eu comecei a ver o Código de Processo Civil, novo código, deixa eu ver aqui, a gente começou seguindo o edital do TJ, que é dos impedimentos e da suspeição. Vou deixar o link aqui embaixo, para quem não assistiu, dá uma olhada, que é CPC, Processo Civil Mapeado. Hoje eu vou mudar um pouco a forma, para ver se vocês gostam mais dessa forma ou da outra forma, tá bom? Hoje iremos falar do que? Deixa eu ver aqui se esse negócio está funcionando. Aqui. Capítulo 3 dos auxiliares da justiça, que é o artigo 149. São auxiliares da justiça, além de outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. A gente fala, né, que a VUNESP, ela exige o que de você? Exige basicamente a decoreba. Mas tem algumas coisas que você tem que prestar atenção, né? Por que você tem que prestar atenção? Porque aqui, ó, gente, vê só. Aqui fala, ó, são auxiliares da justiça, ok? Marca aí no seu caderno, ó. São... Peraí que eu errei. São auxiliares da justiça, tá? Só que no código, no antigo CPC, no lugar de são auxiliares da justiça, isso pode ser uma pegadinha, lá diz que são auxiliares do juízo. Então, a pegadinha que pode cair na prova sua é isso. O camarada, eles colocam são auxiliares do juízo, aí você vai no embalo, né? Aí você vê que está tudo aqui basicamente do jeito que você decorou e você se lasca, porque se você der uma olhadinha no artigo 139 do antigo CPC de 73, você vai perceber que aqui está escrito do juízo. Cuidado com isso, que isso pode ser uma pegadinha de prova. É isso que os caras vão mudar, entendeu? Que ele fala assim, esse jumento está acostumado com código antigo, vou ferrar ele. Mas você não é nenhum jumento, você é nosso amigo. Tem uma música que diz que o jumento é nosso amigo. E outra coisa também que você tem que ficar atento é que no código antigo, né, o artigo 139, ele traz como auxiliares do juízo, lá no caso, até o intérprete, né? Ele não tem o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias, tá? E outra coisa também que não tem, que você tem que ter cuidado, é isso aqui, ó. O chefe de secretaria. No antigo código fala só em escrivão, tá? Lá diz, depois você dá uma olhadinha. Eu não vou colocar aqui não, para você não ficar confuso, mas esse chefe de secretaria, ó, são os novos aqui, ó. Chefe de secretaria, o tradutor, eita, não sei nem escrever, né? O tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias, tá? Que pode cair na prova, isso que eu te falei. Eles colocaram aqui auxiliares do juízo, tirar o chefe de secretaria e deixar só o escrivão, e tirar essa parte aqui, ó, o tradutor, o mediador, entendeu? Então presta atenção nisso. O resto é só fazer questões para tentar fixar esse artigo. Agora vamos pular aqui para o outro artigo.
artigo 150, Zé. Vamos aí, o artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais oficiais. Ó, eu só acho, tá, gente? Eu não sei quem sou eu. Eu acho que aqui, ó, eu só acho, tá? Não vai achar que, o Antônio fez eu errar. Não. Eu acho que aqui seria oficiais de justiça. Mas, né, ó, em cada juízo haverá um ou mais ofício de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Aqui a gente fica em dúvida, a gente que trabalha já no tribunal, por quê? Porque, por exemplo, eu trabalhava nas execuções fiscais e antes as execuções fiscais aqui de São Paulo era conhecida como ofício, né? Era um ofício das execuções fiscais, tá? Mas dificilmente isso aqui vai ser pedido em prova. Mas se cair alguma coisa em prova, você coloca o que está aqui, ó, do jeito que está aqui. Então, eu acredito, tá, que isso eu acho que seria oficiais de justiça, mas não é possível que os caras tenham errado isso aqui tão na cara, né? Ofício de justiça. Eu acredito que seja desses ofícios aqui, ó, tipo, era os anexos. No caso era o anexo fiscal, que chamava-se também ofício das execuções fiscais. Beleza? É isso aqui que dá para fazer uma observação do artigo 150. Eu entrei no CPC de 1973, para ver se tinha algum erro, e lá também consta ofícios de justiça. E eu peguei um livro, esqueci qual foi o nome do autor, só que no livro tinha oficiais de justiça. Aí eu desisti de ver o livro. Eu falei, não vou ver essa porra mais, não vou ver esse livro mais não, porque no Código de 73 fala ofícios, no Código de 2015 fala ofícios, e no livro do camarada lá fala oficiais de justiça. Eu falei, não, tem coisa aqui que tá esquisita, mas vamos pular isso, né? E vamos agora rapidinho, aqui é só para você ver que o CPC não é coisa do outro mundo também não. Vamos ver aqui o artigo 151, artigo 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá no mínimo, ó, aqui, cuidado que isso aqui pode cair, os caras podem colocar aqui para te zoar, no máximo, mas é no mínimo tanto os oficiais de justiça quanto sejam os juízos, ou seja, o mínimo de oficiais, se tiver só um juízo, né, na comarca, tem que ter no mínimo um oficial de justiça. Cuidado com isso aqui, ó. No mínimo tem que ter tantos oficiais de justiça. Se tiver 3 juízos, são 3 oficiais de justiça. Então, cuidado com isso aqui que pode ser uma pegadinha. Beleza? Vamos ver aqui o artigo, deixa eu subir aqui, José. Vamos subir aqui o artigo 152 aqui, ó, o artigo 152. Incube ao escrivão ou ao chefe da secretaria. Lembra que eu te falei que não tinha esse chefe de secretaria e agora tem? Então, cuidado com isso. Não é só o escrivão. Também existe o chefe de secretaria. O que incube ao escrivão e ao chefe da secretaria? Primeiro, redigir, tá? Na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. Depois vem aqui efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar por servidor, olha aqui, marca isso, por servidor para substituí-lo. 4. Manter sob sua guarda sob sua guarda e responsabilidade, os autos não permitindo que saiam do cartório. Aí tem aqui as exceções que você depois decora, tá? Mas o que a gente tem que falar disso aqui, né, do 152, o que a gente tem que falar? Fala alguma coisa aí, Antônio. Olha, o que o cara pode te enganar. Aqui, ó, tá vendo aqui? Deixa eu pegar o vermelho. Aqui, ó, efetivar, certo?
Aqui está efetivar as ordens judiciais. Só que no antigo CPC, aqui era executar, tá? Aqui estava é assim que escreve executar? Que estava executar. Então, cuidado, que na prova o cara pode trocar o efetivar por executar. Então, cuidado com isso, é efetivar as ordens judiciais, não é executar, é efetivar, ok? Outro aqui, deixa eu ver aqui um outro que que servidor. No antigo CPC, aqui no caso no lugar de no lugar de servidor estava escrito o que aqui? Escrevente, a escrevente era alguma coisa naquela época. Estava escrito escrevente aqui. Então, ó, cuidado, hein? Não é mais escrevente, lá tinha escrevente. Isso pode ser, eu estou falando isso aí, gente, porque é a banca que é zoeira, que é filho de uma quenga, pode colocar escrevente aqui, mas não é escrevente, é servidor, que ele seria escrevente juramentado. Juramentado. Eu quero fazer vídeo rápido, mas eu não consigo. Escrevente juramentado, tá? E aqui no manter, tá? No código antigo tinha o quê? O verbo ter. Era só ter sobre... Ó, você não precisa, eu sempre falo, não precisa você entender nada disso aqui. Você precisa só decorar os verbos, ver o que as mudanças, e nessas mudanças aqui, o que os caras podem te zoar. Aqui lá tem a manter. Lá no código antigo é ter, tá? Mas na verdade agora é manter. Isso pode ser questão de prova, gente. Questão de prova, tá? E aqui, deixa eu rolar aqui. Aqui são as exceções, né? Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos não permitindo que saiam do cartório, exceto quando tenham de seguir a conclusão do juiz. B. Com vista a procurador, a defensoria pública. Isso aqui é decoreba, não adianta. Não tem nada que falar aqui para você, é só decorar. Quando devam ser remetidos a contabilista ou a partidor, quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. 4 aqui, fornecer certidão. Tem o fornecer aqui, ó, né, que é uma das atribuições também dos bonitões lá. Fornecer certidões, certidão de qualquer ato ou termo de processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. E 6, praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. Aí nós temos aqui o parágrafo 1º, o juiz titular editará ato a fim de... Isso aqui não cai em prova, mas pode cair, né? Nunca se sabe, esses caras são xarope. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 4. Parágrafo 2º, no impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará a pessoa idônea para o ato. Então, hoje a gente vai ficar só com esses artigos, depois a gente vai ver o artigo 53, tá, gente? A gente vai ver o artigo 53 na próxima aula, para não ficar um vídeo muito longo e não ficar cansativo, porque vocês não gostam de estudar, né? E vamos fazer uma questão, tá? Fazer uma questão para você ver como é que isso cai em prova. Vamos lá, José, põe na tela. Então, a única questão que eu encontrei, gente, aqui, sobre o assunto auxiliares da justiça, foi justamente, ó, uma questão da... Deixa eu ver aqui, cadê minha caneta mágica? Foi justamente... Aqui não vai usar caneta para usar essa caneta não, né? Então, foi justamente a questão da VUNESP, que eu só falo FUNESP, de escrevente 2018, olha só que legal, né? Prova do interior. Caiu assim, ó, legalmente incumbe ao escrivão e ao chefe de secretaria. Letra A, efetuar avaliações quando for o caso. Vocês lembram da gente ter marcado efetuar avaliações? Vamos voltar lá só para a gente dar uma olhada. Cadê? Vamos lá. Ó,
Incube ao escrivão e ao chefe da secretaria. Vamos repassar rapidinho para a gente, né, fixar. Redigir, efetivar, comparecer, manter. Aí vem aqui, fornecer, praticar. Tá? Então, olha, vamos ver. Lá tá aqui, hein? Efetuar avaliações quando for o caso. Não tem nada isso aqui. Então, risca isso aqui do mapa. Não tem isso lá. Certificar a proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião. Gente, vocês lembram da gente ter... Por isso, ó, eu falo para vocês, o pessoal não acredita, o pessoal quer coisa mágica. Se você copiar o código, cara, mas eu vou perder tempo. Mas você vai fixar essa desgraça, olha só. Você viu alguma coisa nesse sentido? Certificar proposta de autocomposição? Não viu, entendeu? Não vimos. Então a gente tira essa. Manter sob sua guarda. Olha, aqui ficou meio... Manter. Lembra que eu coloquei manter, que no antigamente era só o ter e agora manter? Então, vamos colocar isso aqui. Deixa aqui. Manter sob sua guarda e responsabilidade os bens móveis de pequeno valor penhorados. Manter, eu lembro. Agora, você lembra de a gente ter falado em bens móveis de pequeno valor penhorado? É assim que a gente decora os artigos. Não é que decora, você lembra de alguma coisa nesse sentido? Eu não lembro. Se eu não lembro, eu risco. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui, antigamente, estava no outro código. Era uma das funções, uma das atribuições do... Não, mas não era do escrivão nem do chefe da secretaria. Era uma das atribuições do oficial de justiça. Mas isso aqui nunca acontecia. Porque eu geralmente tinha um policial para colocar ordem no barraco. Então, auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Incube ao escrivão? Não, gente, não tem isso lá. Pode ter certeza que não tem. Ó. Comparecer, então você não tem esse, só sobrou esse aqui, ó. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar, lembra aqui, servidor, que eu falei que no código de 73, estava escrito escrevente juramentado. Então aqui é a alternativa correta, porque, viu, a gente deu uma olhadinha lá e a gente já conseguiu fazer a questão. Aí você fala, Antônio, mas você já tinha visto isso antes. Não, lógico, eu estudei já isso antes, mas eu estou mostrando para você, sabe, para de procurar milagre, o milagre é estudar. Você dá uma lida no artigo e faz o que, gente? Copia o artigo, copia. Aqui você, mas eu não quero copiar, então você faz o seguinte aqui, ó. Se você errou aqui, e o certo é esse aqui, por exemplo, suponhamos que a gente marcou isso aqui. Senão você estudar, ó. A gente marcou, Antônio, o certo aqui é essa, tá. Aí a gente ia conferir e você ia ver que o certo aqui era essa daqui. O que é que você tem que fazer para não errar mais isso, gente? Olha, é assim que se estuda, caramba. Você vai copiar isso no caderno. No caderno, não adianta você digitar, vai copiar. Legalmente, incube ao escrivão, você copia. Incube ao escrivão ou ao chefe da secretaria comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar um servidor para substituí-lo. É simples assim, gente, entendeu? É isso aí, simples assim, rapidão, sem drama, sem trauma, sem nada. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver o artigo 153, o escrivão, o chefe da secretaria, atenderá preferencialmente às ordens cronológicas de recebimento para aplicação, etc, etc e tal. E a gente vai falar do 153, 154 e 155, beleza? Ó, próxima aula para você que só espera a dica, acabaram as dicas. As dicas agora é estudar. É isso aí, um grande abraço, felicidades, coragem, sucesso e até a próxima. E se inscreve aí para dar uma força aqui para nós. É isso aí, Zé. Valeu, tchau.